Pessoal, mais um vídeo começando. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito interessante e que você vai precisar ficar até o final do vídeo para entender tudo, que é sobre a gente supõe circunstâncias, a gente supõe situações, mas nem sempre aquilo que a gente supõe, por isso é uma suposição, é realmente o que está acontecendo. Então, a gente, seres humanos, temos a incrível capacidade de criar situações. E por isso que palavra tem poder, por isso que a gente pensa já tem muito poder. Porque isso já traz uma sensação, e eu vou te explicar como que isso acontece. Já traz uma sensação de que aquilo que você está pensando realmente é real. Mas é real a nível de, tipo assim, pensamento, e não a nível de real. Entendeu? Por exemplo, eu penso em bater na câmera. Isso na minha mente já criou uma imagem mental e as ideias que vão me fazer gerar um movimento. Mas por mais que eu crie essa imagem mental, esse pensamento, ainda tem que levar isso ao nível de ação para fazer acontecer. Então, por exemplo, o que isso quer dizer? E é muito bom isso que eu vou dizer, mas dependendo das situações também pode ser chato. Não é porque você pensa que você realmente vai fazer, porque por mais que eu esteja pensando nesse exato momento que eu ainda estou batendo na câmera, eu não estou batendo na câmera. Porque eu já criei outro pensamento que me impossibilitou de fazer isso. Agora imagina essa mesma lógica na vida, né? De você às vezes quer tomar atitude ou quer ir de encontro a alguma empresa, alguma oportunidade de trabalho, você tem que criar uma oportunidade de trabalho e você pensa as formas de fazer isso, mas você não faz. Porque você cria uma outra ideia que está bloqueando essa ideia, esse pensamento da ação. Então faz. Então vai. Entendeu? Então pensa que você quer bater na câmera e bate assim, desse jeito. Entendeu? E qual que é esse outro pensamento que está do ladinho, bloqueando esse pensamento principal, que é o que você tem que dar a ação? O que acontece? É uma dualidade que você acaba criando e que você favorece o outro pensamento. Esse pensamento aqui é o pensamento de que, tipo assim, essa é a ideia ideal que você criou, que você precisa fazer para chegar onde você quer. Aí você cria uma outra ideia que bloqueia essa ideia. Então você passa a ter uma ação, só que da ideia opositora àquela que vai te gerar o sucesso, a vitória na vida, enfim. Então vamos trabalhar essa ideia ruim aqui. O que é essa ideia? É o medo? O que é a visão dessa ação aqui que você está tendo a ação? Ou às vezes você nem está tendo a ação. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Por exemplo, eu vou trazer isso a nível lúdico, então. De novo, eu penso em abrir essa caixinha. Não, eu vou continuar com isso. Eu penso em bater. Não, vou trazer. Eu penso em abrir a caixinha. E eu abro a caixinha. Mas nesse exato momento eu estou pensando em fechar a caixinha. Mas eu não vou fechar a caixinha. Porque se eu fechar a caixinha agora, vai dar muito barulho. E muito barulho vai atrapalhar meu vídeo, que não sei o quê. Ó, fechei a caixinha, deu barulho, tô fazendo o vídeo e continuou. Então, qual que é a melhor ação a tomar? Entendeu? E como administrar essa ideia ruim? Como administrar... Cara, isso eu vou fazer um vídeo, um conteúdo disso pra clínica. Como administrar pensamentos. Eu vou além. Ideias ruins. Caraca, como é que faz isso? Eu trabalho com profissionais que fazem isso. Agora, só que eles não chegam a nível de produzir conteúdo, mas tá acontecendo. Vai acontecer. Entendeu? Então, a ideia é essa, de tudo isso que eu trouxe. Por mais que a gente... são dois pensamentos. Esse é o bom e esse é o ruim. Esse pensamento aqui está mais relacionado com os sentimentos de medo, tá? Ansiedade, tá tudo muito mais aqui do que aqui. Aqui é pureza, aqui é você conectado com a fonte primitiva, aqui é você em ação, você realizado, que é sucesso, aqui é vitória. O que é mais interessante que esse plano aqui que a gente está montando
Agora eu vou além, mais além. As duas situações você é um frustrado. Aqui você aí tem um frustrado bom em produção contínua e que acumula. É porque o que acontece? Nos dois você acumula frustrações. Aqui você acumula frustração de deixar de fazer. Aqui você acumula frustração de viver com medo e você saber disso. Mas aqui você acumula frustrações do tipo: eu tomei a ação, só que o que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. Aí vai fazer link lá no começo do vídeo que eu falei para vocês. Aquilo que pensamos sobre circunstâncias não quer dizer que realmente é. Então, por mais que seja um pensamento bom, você criou a imagem mental do que você tem que fazer, correu atrás da sua oportunidade de trabalho ou de emprego, criou a situação, não sei o que, exemplos que eu estou trazendo aqui, e você foi, só que na hora que você foi, você olhou e falou: opa, o que eu tinha imaginado, pensado e fiz não está tendo o resultado que eu queria. E agora? Frustração. Frustração. Muita frustração. Aí é óbvio que inteligência emocional vai te trazer isso de quanta frustração tem aqui. Né? Quanta frustração tem aqui? Tem muita frustração. Aí você tem que pensar, está correspondendo o nível de ação que eu fiz para o nível de frustração que eu estou sentindo? E aí a gente vai para outra questão, que é a regulação que o seu cérebro está em relação a isso. Então vamos supor que o seu cérebro foi lá e, na verdade, você tomou a ação. Então você tomou a ação. Tomou a ação. Certo? Essa ação que você tomou, você criou uma imagem mental dela. A imagem mental que você criou era assim. Só que na hora que você fez a ação pensada, não foi essa imagem que acabou acontecendo. Na verdade, o que acabou acontecendo foi isso daqui. Ficou parecido com o que você queria? Ficou um pouco parecido. Ficou um pouco parecido. Isso aqui vai te gerar uma certa quantidade de frustração. Essa quantidade de frustração, ela é muita ou pouco para o resultado gerado. Ela é muito ou pouco, exatamente. Ela é muito para a situação. Então, o que está acontecendo? Vamos supor que você não ficou assim de frustração, você ficou assim de frustração. O que isso quer dizer? O que a frustração quer dizer? Frustrado demais é parecido com alguém que vive com muita dor. Eu vou trazer uma outra parada aqui. Eu vou trazer uma outra parada aqui. Que é a seguinte, gente. Isso é muito interessante. A gente trabalha muito, isso muito na psicologia, a gente trabalha muito a questão de sintoma. Então a gente pergunta às vezes para o paciente, né? Na verdade, os psicólogos perguntam: o que você sente, que não sei o que, tal. E aí a gente começa a ficar muito nesse plano aqui de frustração e que não sei o que, é nível de pensamento. Mas vamos começar a correlacionar com sinal. Por exemplo, eu trouxe o que é muito fácil da gente lidar, o que o ser humano consegue trabalhar, o que o ser humano compra. Ele compra a resolução de uma dor. Mas uma dor que mostra, por exemplo, um corte, uma ferida aberta, ela é muito mais chamativa para a gente conseguir comunicar com ela do que a gente falar sobre frustração, sobre passado, entendeu? Então, qual que é o meu propósito? Muito hoje, estudando odontologia, inclusive, por mais que eu já tenha feito psicologia, se você não sabe, já fiz psicologia, não terminei o curso, fui para odonto. Graças a Deus que eu fui, porque a partir desse momento vocês vão entender do porquê meu propósito na odontologia, junto com a psicologia, junto com a clínica. Do seguinte, eu corri atrás de entender tudo isso que eu estou trazendo para vocês.
E o que acaba acontecendo, tanto na odontologia quanto na psicologia, é dor. Ninguém quer sentir dor. Só que a psicologia, em sua maioria, não explica de forma fisiológica como sente dor. E a odontologia, sim, precisa de um curso mais exato. Então, o que é dor? Marco, o que isso tem a ver com o começo do vídeo? Calma, vai fazer sentido. Lembra que eu falei para vocês que o que a gente pensa e o contexto que a gente cria não quer dizer com o que é realmente real? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente imagina mais mental e parte para a ação, às vezes a gente vai ter frustração e o que foi gerado às vezes não é compatível com o que a gente contextualizou, mas é parecido? Lembra disso tudo? Isso tudo tem a ver também com o fato da gente sentir frustração e também sentir sofrimento? Calma, que estou falando agora. Exatamente. Então, o que isso gera? A frustração. A frustração gera sofrimento. O sofrimento gera dor. E aí que o pau vai quebrar nesse exato momento. Vem comigo. Se frustração, vamos lá. Gente, sim. É isso que eu vou focar na clínica a partir de agora, porque isso aqui vai solucionar a vida de muita gente. A gente iria muito mais feliz. Fui para a ação. O que aconteceu? Tem a imagem ideal e tem o real. Mas lembrando que teve a ação. Antes de ter a ação, eu tive a imagem mental. O real não foi o que eu imaginei, mas ele é parecido. Ele é parecido. O ideal era o que eu imaginei. Isso não me geraria... Vocês estão enxergando bem? Isso não me geraria frustração. Copo vazio. Isso me gera frustração. Essa frustração gerada, ela pode ser muita frustração e pouca frustração. O que eu tenho que pensar a partir de agora é muita, pouca frustração. Se eu sentir muita, a pergunta é: de acordo? Está de acordo com a minha ação? Está de acordo com o que eu vivi, com o parecido do meu ideal? Está de acordo? O pouco que eu senti está de acordo? E isso, se for respondido que sim, eu tenho que trabalhar o meu sofrimento. Se for de acordo aqui, por exemplo, sentir pouca frustração, sim, está de acordo com a minha ação, com tudo que eu vivi, eu também tenho que trabalhar o meu sofrimento. Se não está de acordo, eu tenho, não é que trabalhar o meu sofrimento, eu tenho que procurar um profissional para aprender a trabalhar o meu sofrimento. É aí que as coisas funcionam, entendeu? E é aí que precisa do psicólogo, tá? E aí que precisa de muitos profissionais. Porque se você não sabe, quando aparece o não, por exemplo, poxa, muito sofrimento. Caraca, muita frustração. Vai gerar muito sofrimento. Tudo gera sofrimento, lembra disso. O sofrimento, o próximo caminho do sofrimento é a dor. E aí entra o Marco para explicar para vocês, para terminar esse queridíssimo vídeo, a seguinte relação. Tá dando para enxergar? Não, né? Tá. Deixa eu fazer aqui então. Não, eu vou fazer sem o quadro. Imagina a dor. Imaginou a dor? O sofrimento, ele antecede a dor. O sofrimento é uma medida protetiva. O sofrimento é medida protetiva. Então a gente sofre, a gente tem a frustração. A gente sofre por estar frustrado. Esse sofrimento, ele está diretamente correlacionado com a dor, porque a gente já sabe qual que vai ser a dor dessa situação.
Então, se eu sofro muito por causa de uma frustração, eu também vou ter muita dor na vida. Marco, como você tem tanta certeza do que você está falando? Que é a mesma capacidade que eu tenho de criar toda uma hipótese de uma situação e mensurar um lugar que eu vou chegar em um ideal, eu também tenho o poder de construir um sofrimento de uma e construir o que pode acontecer de uma dor sobre esse sofrimento. Vamos lá. Me belisquei. Estou me beliscando, certo? Esse beliscar, ele é uma tensão tecidual, uma compressão de tecidos, que vai gerar uma resposta no meu córtex pré-frontal, no meu córtex, que vai fazer uma... aí tem os processos, transdução, transcrição de dor. Isso, todo esse processo, chama-se nocepção. Falei que eu ia além. Essa nocepção, ela acontece, certo? Antes de eu beliscar, eu já sei que eu vou poder sofrer, mas mesmo assim eu belisco. Por que nesse caso aqui? Porque eu sei do quanto de dor que eu vou sentir. Só que até chegar a esse beliscar, eu já sofro por causa disso. Porque eu já estimulo o meu cérebro a sofrer uma alteração, tipo, fisiológica, para ele poder ter a ação. Então, tudo que você faz também gera sofrimento. Agora, o que a gente está querendo chegar? O quanto que esse sofrimento te gera de dor? Se ele é compatível com a situação real. Às vezes, a pessoa ela não consegue entrar em relacionamentos, às vezes a pessoa não consegue dizer não, às vezes a pessoa ela gasta demais, às vezes a pessoa ela não gasta nada, às vezes a pessoa vive de uma maneira ruim porque ela não sabe justamente trabalhar o sofrimento. E se ela não sabe trabalhar o sofrimento, ela pode sentir muita dor. Dor de mais ou dor de menos. Normalmente, mais dor. Então, o que a gente deve focar na nossa vida, Marco? Se tudo gera sofrimento, se a ideia é essa, né? Se a ideia é... Se tudo gera um nível de sofrimento, como sofrer? Bem, vocês estão vendo o que eu estou escrevendo, então? Então, a pergunta é, como sofrer bem? Se tudo gera um nível de sofrimento, se tudo gera sofrimento, como eu consigo sofrer bem? E aí entra o profissional. E aí entra esse cara que ele tem que te explicar, e aí é o compromisso do profissional saber explicar como sofrer. Outra pergunta. Como eu sei que estou sofrendo mais do que eu deveria? Como eu sei? Como, raios, eu sei isso? Eu não sei. Eu não sei como sofrer. Como que eu devo sofrer? Como sofrer? Tem gente que sofre pelo riso. Tem gente que sofre chorando demais. Tem gente que não chora, tem gente que ri. Como sofrer? Como eu consigo analisar uma situação? Eu olho para a situação, situação. Eu não rio dela. E eu não choro sobre ela. Eu entendo ela. Sofro, mas é compatível com o que ela está fazendo comigo. E como eu saio disso? Uau! Como eu saio disso? Isso vai resolver muita coisa. E aí no final, como eu saio disso? E para eu sair disso, eu acho que eu vou sentir dor. Eu acho. Eu preciso
sofrer mais para sair dessa situação? Uau! Uau! Perguntas muito boas. Perguntas muito boas, pessoal. Eu preciso sofrer mais para sair de uma situação? Eu preciso, poxa, eu preciso me humilhar mais aqui para eu conseguir melhorar de vida? E aí, por que precisa então de um psicólogo? Porque o psicólogo ele vai entender, tentar entender, ele tem que entender com você se você vai ter que sofrer mais. Se você tiver que sofrer mais, irmão, pelo menos você vai estar ciente que você vai sofrer mais. E aí, junto com o profissional, vocês vão começar a dimensionar o tamanho da dor ou sofrimento que você vai sentir. Então, você provavelmente vai sentir. Isso é muito interessante. Por exemplo, por eu saber que eu vou fazer um certo estímulo aqui, eu sei o quanto que eu aguento de dor, eu sei o quanto que eu aguento de sofrimento. E a mesma coisa acontece na psicologia, com o profissional, com o paciente. O psicólogo é como se você fosse a mão te beliscando, e o psicólogo, ele é o sujeito, por isso que ele é profissional, que ele vai saber o quanto que você aguenta beliscar, para ele não deixar você beliscar demais, e para você também não soltar rápido. Porque ele sabe o quanto você pode ir. Ele sabe porque ele percebe o que você fala. Ele percebe o estado que você tá. E aí, meus amigos? E aí, meus amigos? É por isso que a gente precisa de um psicólogo. Consegui explicar para vocês por que a gente precisa de um psicólogo. Para sofrer menos. Para doer menos. E se for para sofrer, pela quantidade ou forma necessária, ou pelo tempo necessário. É por isso que eu bato nessa câmera e eu decido parar de bater nela para você assistir meu querido vídeo. Entendeu? Para você entender isso, para você espalhar isso, para a gente criar um Brasil melhor, um mundo melhor. Entendeu? Ah, Marco, mas você ainda não falou de odontologia. Eu tô falando de odontologia o tempo todo, meu irmão. O tempo todo eu tô falando de odontologia. Só você não percebeu isso porque eu não te falei. Você quer que eu faça a relação? Eu faço a relação o tempo todo. O tempo todo eu tô trabalhando ali com um sujeito que está sofrendo com a questão estética, ou está sofrendo com a dor, ou sente realmente dor, não é mais sofrimento não, é só dor, dor, dor. É o tempo todo sobre odontologia. É o tempo todo sobre psicologia, é o tempo todo, principalmente sobre o ser humano. O Marco Antônio ele não está preocupado com a disciplina. O Marco Antônio disciplina a matéria, assim, ele está preocupado com o que é o ser humano. Estou preocupado com isso. Meu irmão, eu estou preocupado com isso. Estou preocupado com você. Estou preocupado comigo. Estou preocupado com as pessoas. Estou preocupado. Preocupado. Inclusive, baita pauta para levar para terapia. Preocupação. Será que eu preocupo demais? Será que eu preocupo de menos? Talvez. Eu devo me preocupar demais, sim. Porque só um preocupado consegue crença. Talvez seja crença limitante. Eu falar, só um preocupado consegue resolver as coisas, mas talvez não seja sobre isso. Esse tempo que eu acabei de falar e dar uma pausa, isso acontece muito em sessão. E isso é o que eu acabei de identificar, uma crença limitante. Um preocupado, eu até esqueci, ó, um preocupado é um preocupado sempre resolve as coisas. Errado. Um preocupado sempre resolve as coisas. Mas vive estressado e sofrido por ter que resolver. Então, se isso é uma crença limitante, um preocupado sempre resolve as coisas, que é a crença limitante, como que o Marco vai resolver isso agora que ele identificou? Provavelmente essa frase é: um preocupado é um preocupado. Um resolvedor de coisas é um resolvedor de coisas. A preocupação é resolver, mas ela também
deve ser entendida para não sofrer demais e também para não resolver demais as coisas. Gente, baita vídeo, 25 minutos. Ao que tinha que ser, entendeu? Não vai ser todo mundo que vai chegar nesse vídeo. Se chegar esse vídeo, assista até o final, porque aqui tem muito conteúdo. Tem muita coisa aqui. Show? Tamo junto, com afeto, com amor e com muito carinho. Tchauzinho.